Um. Dia da Páscoa. Hoje é falarmos da Páscoa, mas ouvindo certas falas dele próprio que estão gravadas, ou do próprio João Batista, enfim, vamos fazer aí um aprofundamento nesse tema. Esta data, Páscoa, Pessach, é uma data judaica, comemorada, muito comemorada pelo povo de Israel, porque nesta data que não é fixa, muda conforme a lua, comemora a saída do povo hebreu que estava escravizado no Egito. E aí, não sei se vocês conhecem bem a história, mas está na Bíblia, o faraó acabou libertando o povo hebreu que estava escravizado depois das pragas que Moisés, por mando do Senhor Jeová, pedia: solte meu povo, e as pragas vieram vindo, o faraó não queria deixar, finalmente ele libertou, e o povo inteiro, todos os hebreus saíram na caminhada em direção à terra prometida. E aí, no Êxodo, que é o livro que conta toda esta epopeia, esta saída, no Êxodo, no capítulo 12, tem ali: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por honra a Deus, ao Senhor. Nas vossas gerações celebrarão por estatuto perpétuo, ou seja, este povo zela a data de Deus ter mandado todas aquelas atitudes para que eles pudessem sair do cativeiro egípcio. Mas a Páscoa é considerada uma festa, acreditem, uma festa importante para os cristãos, porque eles celebram a ressurreição de Jesus Cristo e dizem que ele desencarnou com o intuito de libertar a humanidade do pecado. Então, aqui, antes de mais nada, eu gostaria de acrescentar que esta libertação, sim, através de Jesus, sim, porém, vivendo o exemplo que ele trouxe vivo da lei obedecida, dos 10 mandamentos, dos dons santamente cultivados, usando o comportamento dele como molde de conduta. Então, esta chamada Semana Santa, que começa, é uma semana, porque começa na quinta-feira, num domingo, o domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, vindo em paz. Para esta significação de vindo em paz, ele teria que entrar num jumento, porque era assim que estava profetizado. E era costume, quando os reis entravam em alguma cidade, eles, em paz, vinham num jumento para dizer: não vim para a guerra. E aí, nesse domingo, é chamado Domingo de Ramos, porque as pessoas usam saudar aquele que entra com aqueles ramos, e Jesus fez esta entrada, porque estava profetizado que ele seria reconhecido, desculpa. Mas toda a epopeia mais próxima de Jesus, mais aflitiva, mais dolorida, começa na quinta-feira, quando ele foi preso no Jardim das Oliveiras, foi julgado a noite toda em fome. Preso, nós vamos então contar essas passagens. O sábado é tido como dia de aleluia, porque no sábado ele volta do mundo dos, para eles é o mundo dos mortos, ressurge, enfim. E no domingo de Páscoa, então, vão procurar o corpo dele e não acham. Então, por isso que fecha uma semana, e eles chamam de Semana Santa, esse assassinato brutal, enfim.
Devo falar aqui uma frase que o próprio João Batista reencarnado, Oswaldo Polidoro, deixou. Jesus não foi enviado para o Natal nem para a Páscoa nenhuma, nem para a crucificação, nem para missa nenhuma que festeja a crucificação, nem hóstia que fica obrigando as pessoas a se ajoelharem. Não foi para isso, na frente de atitudes que Roma inventou. Jesus é totalmente acima dessas politiqueiras, mistificações, porque isso tudo tinha uma intenção por trás. Ele foi enviado, escolhido para a missão de testemunhar a lei vivida. Primeiro veio a lei por Moisés e a lei foi vivida por ele. Discutia com os rabinos ali. E não só a lei, ele ia entregar os dons no dia do Pentecostes. Nós vamos falar sobre isso no dia do Pentecostes. Mas aí o cultivo dos dons mediúnicos que ele ia entregar para toda a carne, ele deixou exemplificado o que é ser um médium incansável, humilde, trabalhando gratuito, usando a mediunidade a bem do próximo. Então, para isso é que Jesus veio. Muitos costumes dessa data nasceram, nesse período pascal, de festas pagãs, porque o povo romano juntou costumes pagãos com os cristãos para haver uma religião só, então a coisa ficou mesclada. Ali era primavera, nesta época, e é um começo nessa época do Pêssar, dos judeus, é primavera, então tem ali também uma junção com festividades pagãs. Na coleção, só para vocês saberem, na coleção A Vida nos Mundos Invisíveis, são 6 livros, estão lá no site do Grupo Divinista Patriarca Jacó, é www.gd, Patriarca Jacó, uma palavra só, .org.br. Lá em downloads de livros, tem a coleção inteira, e o autor, ele fala assim, é, eu e a Ruth, que é uma moça que caminhou com ele os primeiros momentos de vida espiritual, levamos um susto, na verdade, quando a gente soube que haveria festa de Páscoa, porque a gente desencarnando achou que era só uma festa particular terráqueos, da Terra. E aí eles ficaram, ele mesmo fala, fiquei atônito. Tem festa aqui? Sim, tem até um certo plano, quinto plano, nos altos planos já é diferente, mas lá para onde ele foi, lindas festas, e a diferença está é que o Natal é uma festa de aniversário de nascimento. Jesus nasce. E a Páscoa é celebrada no término dessa missão. Não por causa dos terrores que ele passou, mas missão cumprida, sabe, é outro contexto. E é o nascimento dele, o retorno vitorioso ao mundo espiritual. Então, essas datas batem, e ele explica que fica muito fácil, porque nós daqui da carne entramos mais em ligação com o mundo espiritual, e aí, então, a ligação fica mais fácil. Mas essa data do Natal é fixa, 24 de dezembro para 25, ok. Eles marcaram um dia exato, que, na verdade, a data verdadeira se perdeu. Mas não dá para averiguar, fica assim, marcaram esta data também para juntar com algumas festas pagãs, mas agora eles não vão brigar por alteração nenhuma. A Páscoa é uma data móvel, é um costume que eles, lá no mundo espiritual, acham que não tem cabimento, porque teria que ter uma data sempre fixa, mas enfim, e eles falam, nós temos esperança de que uma mudança ocorra e essa festa ganhe uma data fixa para nossa alegria.
Aqui a gente tem muita coisa em torno de coelho e ovinho de Páscoa. Na Europa, na terra dos meus pais, eram ovos cozidos, ovos de fato. Tudo isso ainda é herança dessas festividades pagãs. Por quê? Porque tem das festas pagãs, e você sabe que eles eram adoradores de vários deuses, tinha a deusa Óstera, e ela é a deusa da primavera, ela carrega um ovo na mão, simbolizando vida que chega, porque é primavera, e nas imagens dela, ela tem um coelhinho pulando em torno dela. Então, junta tudo isso, festa pagã com cristã, dizendo da esperança, enfim, e deixou esta coisa que o comércio logo aproveitou para fazer ovos de chocolate caríssimos. Eu até fico constrangida porque eu sei que tem gente que não tem dinheiro para comprar para o filho e todo mundo ganha, enfim. Costumes comerciais, vai. É o comércio visando o lucro. Mas nós vamos agora nos basear naquilo que Marcos, evangelista, no capítulo 14, ele escreve sobre a Páscoa dos judeus e ele conta que é uma festa de reconciliação, quando todos tinham então o costume de comer o mesmo pão e o mesmo vinho, em sinal de confraternização. Jesus não pensava em nada disso, que depois Roma deixou tudo colocado, rituais, o pão, o vinho. Ele fazia a festa, era um povo hebreu. O povo hebreu foi feito para padrões divinos nascerem no meio deles. Então, atos formais, simbologias externas, não é do cunho de padrão divino, mas enfim, ele ensinou a viver moral, cultivou a revelação, saber, conhecer, conheçam, estudem mais sobre o mundo espiritual, mas não uma coisa grosseira assim, do tipo obrigatoriedade, é, usar, comer peixe, tem que ser peixe, não pode ser carne. Oi? E se eu só tiver uma carninha para comer e eu não tenho peixe, eu vou considerar que Jesus não vai olhar para mim? Enfim, tem umas coisas que a gente precisa ir aos poucos repensando. E aí, seria bom que se acabasse de uma vez, não só com essa coisa de obrigatoriedade de comida, mas ritualismos também, para a gente conhecer mais. Não a parte exterior, mas aquilo que realiza o céu interior. Jesus, a vida inteira, teve como foco fazer com que a gente evoluísse. Então, vamos pensar nisso. Dele, eu tenho gravado recados que ele deu ou gravações que ele fez, sempre mandando pensar, né? Eu vou ler para vocês uma gravação que eu fiz, ele conversando com João Batista, reencarnado, Oswaldo Polidoro, que foi Moisés. Então ele fala assim: festejam minha saída do mundo, embora a data esteja errada, com 3 anos e 7 meses e alguns dias de diferença. Ele desencarnou, não foi com 33, tá? Foi com 36 anos e meio. Vão agora festejar a Páscoa, o assassinato de irmãos menores na hora da comida, peixes grandes, enfim. No Natal, o assassinato de perus, aqueles pratos que são tradicionais, enfim. Todo mundo bebendo muito, hahaha, coisas mundanas, mas as crianças, aquelas famílias que se dizem cristãs, não trazem para dentro das casas essa parte doutrinária, né? Fogem da doutrina, ele fala assim, fugindo da doutrina de Deus, aquela doutrina, Moisés, tão vivamente e verdadeiramente implantada por você, primo. Ele conversando e incorporado através dos dons falando.
entregando a suprema lei e o batismo de dons, a comunidade dos 70 profetas, a estes todos padrões de quem nós fomos servos e arcando com martírios e mais martírios. Tanto é que João Batista teve a cabeça cortada pelo próprio Herodes, que mais tarde julgaria Jesus, querendo julgar Jesus, mas já já chegamos lá. Em outra comunicação, que eu não tenho gravada, ele comentou sobre aquela coisa de obrigação de tem que ser peixe, comidas do fruto do mar. Ele falou, pessoal, e se alguém é vegano, que história é essa? Eu não me comprazo com nada disto. Isto não é assim que vocês vão me homenagear. Pensem naquilo que eu deixei vivo, meu exemplo. E em outra comunicação, ele fala do costume de usar uma cruz pendurada. Ele fala, eu gostaria que vocês raciocinassem. Se em vez de desencarnar numa cruz, que aliás nem era cruz, era só a parte do braço que era colocado num poste já pronto ali, a estrada, a Rua do Gólgota, que chamava Rua das Caveiras, já tinha ali os postes. Era costume de crucificarem, que não é certo, forma, não é uma cruz, é um T, aqueles que eles queriam dar como exemplo. Então, ladrões, enfim, eram crucificados para todo mundo ver. Quem erra é castigado desta forma. Se eu não tivesse sido desencarnado brutalmente desse jeito, desta forma, e tivesse sido apedrejado, eu pergunto, ele, Jesus, perguntando, vocês usariam um pedregulho pendurado? Vocês estão usando o meu instrumento de martírio pendurado? E aquela coisa de terem colocado na cabeça de todo que ele veio nos salvar. Quer dizer, eu posso fazer de tudo. Jesus já desencarnou, estou salva. Quem conhece a justiça divina tem que pensar. Mas, enfim, ele pede que não esqueçam daquilo que eu deixei de exemplo e de herança, que foi a herança que ele deixa, é a entrega dos dons e a simbologia que nós vamos comentar. A revelação, as coisas do céu que ele trouxe, que ele escreveu, escreveram que ele deixou, que ele ensinou, e depois, por causa disso, foi morto, claro, porque ele fazia sinais, prodígios, milagres, mesmo quando ele estava agora, nesta Semana Santa, ele fez o tempo inteiro prodígios, o pessoal ficava, os religiosos, profissionais ficavam muito bravos. Então, ele, a gente já sabe e chama de revelação, mas eles falavam que era feitiçaria. Ele está praticando feitiçaria, então vamos acabar com ele. Então está, de fato, no livro dos rabinos, no Talmud, que ele foi assassinado por praticar magias e sortilégios. Longe dele essa ideia. E, aliás, vamos dar uma paradinha para raciocinar. O próprio povo hebreu foi nascido no convívio entre o mundo espiritual encarnado e o desencarnado. A história do Velho Testamento é toda regada, página após página, de manifestações mediúnicas. Mas Jesus tinha muita gente indo atrás dele para cura, para ouvir sobre o mundo espiritual. Então, ele foi julgado culpado disto. Mas, na verdade, é porque ele colocava a público as coisas que eram feitas. Tanto é que ele literalmente chutou o pau da barraca e derrubou as barracas que vendiam objetos de adoração
E os 10 mandamentos diz, não farás nada para adorar. Enfim, já foi agora, mas o nosso convite sempre é pensa, pensa melhor. Dia virá em que a mentira vai cair para a terra e a verdade vai surgir gloriosa, não tem a menor dúvida. Muitos detalhes de toda esta semana, Jesus, olha, devo dizer para vocês, Jesus com 18 anos, sentado às margens do Mar Morto, olhando à noite, assim, no cair da noite, aquele lindo pôr do sol, ele teve a visão clara do que ia acontecer com ele. Nosso irmão restaurador das verdades disse, sempre foi. Ele tinha 18 anos. Até então, ele fala, ele era um menino muito alegre. A partir daquela data que ele teve aquela visão, ele parou de rir com a risada gostosa, fácil. Passou a ser uma pessoa mais séria, que meditava muito. Então, ele teve o cuidado de manter tudo aquilo que era profetizado em Ezequiel, tinha em Zacarias, tem muita profecia desta entrada de Jesus em Jerusalém, então os ramos, por exemplo, porque as pessoas tinham que saber que era ele o Messias esperado, ele e João Batista. Para terem certeza, vocês estão assassinando, mas era ele, o Messias. Então, a multidão começou a gritar, Hosana, ele veio porque eles estavam aflitos para que ele viesse fazer as curas, falar, bendito o rei de Israel que vem, em nome do Senhor. Os próprios discípulos não atinaram, mas depois que ele desencarnou, eles ficaram olhando os detalhes, o jumento, os ramos, aí eles lembraram, isso tudo de fato estava profetizado. Na última ceia, ele escolhe a vida de uma... Onde nós vamos fazer essa ceia de hoje? Ele pergunta, os discípulos perguntam, ele fala, vocês vão encontrar uma pessoa assim? Pergunte para ele, vai para casa, que na tua casa haverá uma ceia. Quer dizer, ele sabia até na casa de quem ele iria fazer a ceia daquela noite, que era uma homenagem à Páscoa do povo hebreu. E aí ele chegou para os 12, comendo naquela última ceia, e falou, meu tempo está próximo. Alguns entenderam de ler meu tempo. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E aí serei eu, e Judas partiu, ele até falou para o Judas, vai e cumpre o que você tem que fazer. E Judas tinha, na verdade, feito outro trato. Ele tinha, era tesoureiro, ele era um homem muito rico, Judas de Iscariotes. Um homem muito rico, e ele foi um dos primeiros que foi escolhido para ser discípulo apóstolo de Jesus. Ele cuidava dos dinheiros nas andanças, tinha que parar em algum lugar, comer numa hospedaria, enfim. Então era ele que cuidava. E ele foi enganado. Já já, não sou eu que vou contar, eu vou ler para vocês as palavras do próprio senhor Oswaldo Polidoro contando disso. Aí ele começa justamente ele fala, vou historiar. Oswaldo Polidoro fala, eu vou historiar agora. Vou ler para vocês, porque eu quero as palavras certas dele. Judas nunca quis ser traidor de Jesus, nunca. Caifás falou no Sinédrio, Jesus tem que morrer. Ele tem que morrer porque está nos afastando do povo. Claro, ele era o profetismo puro. O povo de Israel estava esperando. Era uma alegria só quando ele vinha. Então vamos fazer uma coisa.
o Caifás falando, vamos chamar o tesoureiro deles e vamos oferecer um dinheiro para ajudar na campanha deles, nas andanças. Chamem Judas de Quiriô e avise ele que queremos colaborar. E, de fato, colaborar era uma coisa que Judas estava juntando dinheiro porque estavam fazendo um movimento para a libertação do povo romano, que era invasor ali. Então, esta revolta contra o Império Romano para se libertarem do tacão romano, começando a revolta por Israel, porque é na ponta de lá do mar Mediterrâneo, e ele explica para nós, esse mar chama Mediterrâneo porque media terras. Estas águas do mar Mediterrâneo eram todas cercadas por terras romanas. Então a revolução começaria dali para ir libertando toda esta região. E o Judas participava dessa turma que queria essa revolta para libertar Israel. Então, continuando. Se é para ajudar contra o Império Romano, seja como for, tudo bem, eu aceito essa colaboração. Mas depois desta comemoração e tudo, façam eu entrego Jesus para vocês e prendam ele que vocês querem prender, mas depois de solto, depois desta revolução, ele vai ser o rei dos judeus. Tudo bem? Ele, claro, o Caifás falando, sem dúvida, ele vai ser o rei dos judeus. Por isso que tinha aquela plaquinha, INRI, Jesus Nazarenos, rei dos judeus. Essa é a tradução em latim. INRI, Regnum, esqueci a última palavra. E ele, Judas, ganhou 30 moedas. Aí, você vê, aí eu vou dar uma interrompida. Ele deixou símbolos, tantos símbolos nesse jantar que eu estava falando, tão longe destas coisas sórdidas. Jesus declarava, por exemplo, comam pão e vinho, porque era uma festa assim, entre amigos, comam o pão, comam o vinho, vocês não vão me ter mais. E aí eles ficaram meio assim, mas comeram, e ele falava, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, porque eu sou a água da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso está em João. João Evangelista escreveu estas palavras, ele estava lá. Então, você vê, na hora do jantar, nada a ver com hóstia, com sangue, muito pelo contrário. Presta atenção. Estão errados aqueles que pensam que o vinho é o sangue material simbolizado. Não é isto. O corpo do pão, eu sou o corpo, o pão da vida, é a doutrina que ele entregou. E o sangue que ele derramaria, que ele sabia que ia derramar, é o exemplo. Vão até a morte, mas sigam o que Deus deixou. É o exemplo. Tanto é o sangue, exemplo, que no Apocalipse nós temos uma frase que também João escreveu, João Evangelista. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que estavam com as roupas sujas, ou seja, tinham alguma mancha de algum pagamento a fazer perante a justiça divina, e através do exemplo de Jesus, o comportamento limpa. E aí terão parte na árvore da vida e entrarão para a cidade santa pela porta aberta. É muito importante entender direito assim, essa simbologia. Foi neste último jantar que eles comeram. Agora eu vou seguir. Voltando então à narrativa. Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos lá
no jardim do Getsemane, ele sempre ia lá, gostava do lugar. Já era perto da meia-noite, quando, entre os arvoredos, Judas chega, acompanhado por um destacamento de guardas, guardas romanos, e até um monte de pessoas que acompanhavam, vindo trazendo mais espadas, paus, lanternas, archotes, aqueles lanternas de fogo, manietaram Jesus, amarraram a mão dele. E aí, quando Judas viu aquilo tudo, falou: vocês estão fazendo diferente. Eu falei: vocês não toquem nele. E aí, Jesus, eles começam a falar: vindos por ordem do sumo sacerdote Caifás, viemos, e conforme o combinado, você nos identificou para os soldados romanos, dando um beijo e chamando-o de mestre. Imediatamente ele foi preso, continua contando Oswaldo Polidoro, e os soldados levaram Jesus para a casa do Caifás. Lá estava o sogro do Caifás, o Anás, e outros sacerdotes daquele tempo. Naquela hora, eles improvisaram uma reunião, que eles faziam sempre reuniões, mas era de manhã, no dia seguinte de manhã. Eles fizeram uma reunião extraordinária e, com a presença de todos, julgaram que ele seria preso. Judas entra em desespero, começa a gritar: não foi isso que vocês combinaram comigo? Jogou as moedas e saiu correndo. E Caifás falou: viras lá tu o que fazias, agora ele está nas nossas mãos. Diante de tudo isso, Judas jogou dinheiro nas escadarias do templo para onde ele foi levado, onde estava Caifás, e aquele dinheiro foi recolhido e serviu para mais tarde ser comprado um cemitério, terras para fazer um cemitério. Judas correu, saiu de lá para se enforcar numa figueira, num pé de figueira. E Oswaldo Polidoro comenta: gente, quem quis trair não se enforca na sequência. Pensem. Agora falo eu, vou interromper um pouquinho. Que ignorância, não levando em conta a justiça divina, porque é ela que julga. Estão fazendo até hoje, insistindo na culpa de Judas. Ele tem certeza que ele era culpado ou foi julgamento humano? Tá certo que ele errou, mas ele não queria que ele fosse assassinado? Então, eu queria perguntar para todos nós: a gente gostaria de ser lembrado 2000 anos e ainda tem gente que malha Judas? Bate, 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 depois põe em fogo. Nós divinistas sabemos, e vamos ver se daqui para frente, com este conhecimento, essa coisa suma. Quem paga não deve mais. É a justiça divina que decide quando já pagou esse pedaço do mau caminho que ele andou. O convite que o próprio Jesus deixou é seguir em frente, subir no caminho de retorno a Deus. Eu não sei, mas enfim, este irmão nosso já fez sua própria redenção. Judas está totalmente redimido dos pecados, teve vidas tristes a pagar por tudo que fez, e agora é líder dos médicos do planeta. Oswaldo Cruz passou por vidas como sendo conhecido Joana d'Arc, Estácio de Sá. Vamos julgar menos e levar em conta que todos temos que nos redimir dos erros que todos cometemos. Voltando então às palavras de Oswaldo Polidoro deste trecho da história. Quanto a Jesus, ele ficou até às 5:30 da manhã, sem comer, sem dormir, na pretoria, na casa do Pôncio Pilatos, porque tinha muitas questões a tratar, e aí, 5:30 da manhã, ele mandou Jesus entrar para fazer, porque era ele que julgaria.
Ficaram sozinhos os dois, Jesus e Pôncio Pilatos. Só que Pilatos pediu para ficar sozinho com Jesus, sem interferência de ninguém, porque ele tinha uma coisa em mente. A esposa dele, Cláudia, dissera a ele pela manhã: cuidado com o profeta de Nazaré, porque esta noite eu tive um sonho muito forte, muito triste, eu sofri muito com o que eu sonhei. Ela era muito médium por causa dele. Então Pilatos leva Jesus para um canto e lhe diz: olha, eu sei quem são essas pessoas, esses canalhas, esses patifes, o que estão querendo de você e por quê. Eu vou dar para você uma saída aqui nos fundos, um animal para você, proteção, tudo que você quiser, você vai embora. Jesus respondeu: eu não vim para correr, eu vim para dar testemunho da verdade. Nesta hora, o Pôncio Pilatos entra em desespero, olhou para ele e disse: escuta, Nazareno, eu lhe ofereço a vida e você apela para a morte? Eles dizem que você é louco. Sua mãe já esteve aqui. Mãe Maria tinha estado lá. Soltem ele, ele é louco. Porque uma mãe não faria para tentar libertar um filho de uma sentença desta? Ela tentou desta forma. Sua mãe passou por aqui esses dias e pediu que não ligássemos para o que você faz porque você estava maluco. E você sabe, eu também acho que você está, porque eu lhe ofereço a vida. E você apela para a morte? E Jesus só repetia: eu vim para dar testemunho da verdade, eu não vim para correr. Então, a célebre frase que está por aí sempre sendo repetida. O Pôncio Pilatos, pagão, dizendo: o que é a verdade? Ele entrou em desespero, porque a mulher dele fez ele prometer que soltaria. Aí o próprio Oswaldo Polidoro fala para todos nós que estávamos lá ouvindo: a verdade é Deus, a verdade é doutrina pura, é aquilo que Deus mandou eu entregar a você, os 10 mandamentos, a vocês. Praticar o bem, o bom entre irmãos, cultivar o santo mediunismo, que tanto instrui, consola. A verdade é isso, 3 pontos. Deus, seus mandamentos e a prática do bem e do bom, através do santo mediunismo. Aí ele perguntava para nós: adiantaria falar isso para o Pôncio Pilatos, que era pagão? Ele ia entender? Jesus falando isso, ele ia entender? O povo judeu foi criado, o povo, lá no início, Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas, criaram o povo hebreu à base de mediunismo, do profetismo. E esse povo fez comigo, ele, João Batista, falando, cortou o meu pescoço e fez tudo aquilo com Jesus depois. Então, sabendo ele que éramos eu e Jesus da Galileia, ele apelou para a pretoria da Galileia e mandou Jesus para o Herodes, que era o tetrarca da Galileia. O mesmo Herodes que mandou cortar o meu pescoço. Ele também era estrangeiro, Herodes era da Idumeia. Jesus foi levado a ele, e aí ele dá uma pausa. Quando Jesus soube que Herodes cortou o meu pescoço, ele ficou muito bravo e gritou, quer ver? Uma porção de palavras, mas nenhuma representou muito bem Herodes. Tudo foi pouco. Ele começou a gritar: aquele porco! Como nenhuma palavra representasse bem o Caifás, porque até Pilatos acabou sendo vítima do próprio Caifás. Aí, como Jesus não disse nenhuma palavra para Herodes, o Herodes devolveu para o Caifás, para o Pôncio Pilatos. E o Pôncio Pilatos, então, conversou de novo com Jesus, e Jesus repetiu
aquilo que já tinha falado. E dado isso, o povaréu lá fora, gritando: crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás, gritando direto. Num momento, os religiosos começaram, amando de Caifás, começaram a gritar: ele está dizendo que é rei dos judeus, Pilatos. Se você proteger este que está dizendo que é o rei dos judeus, você estará indo contra o imperador. E o imperador vai colocar você no olho da rua. Você vê o que é intriga. E Pilatos então foi buscar aquela bacia e a toalha que simbolizam, não foi inventado naquela hora, há um símbolo. Roma não intervém nas questões religiosas dos povos que ela dominou. Pegar a bacia, lavar as mãos e enxugar numa pequena toalha significava: Roma não tem nada a ver com isso, é problema de vocês, é uma questão religiosa. Aí o próprio Oswaldo Polidoro falava: tudo bem ele lavar as mãos, mas precisava mandar chicotear? Precisava colocar aquela cruz que eles trouxeram, aquela coroa, entregar para algozes? Então é tudo aquilo uma tristeza. Começaram indo lá para fora, cuspida, bofetada, ele já estava com fome, cansado, aqueles lamentos, gritos de tudo, e no dia seguinte saíram da pretoria os três, os dois ladrões, escolhidos um de cada lado, e chegaram no lugar onde seriam levantados. Por quê? Porque eles já sabem como é, martelava na mão, levantava aquele tronco, encaixava no poste e os dois primeiros foram levantados logo ao meio-dia, Jesus foi levantado às 3 horas da tarde. E aí, então, como era naquele dia, Páscoa, e os guardas que ficavam lá não podiam sair enquanto os três não desencarnassem. Eles perderiam a festa. Então, nessa data, não ficava ninguém lá. Quando era Páscoa, não ficavam lá ninguém. Então, o que eles tinham o costume de fazer era quebrar os joelhos para vazar sangue, dar martelada mesmo, vazar sangue, e aí hemorragia, os presos tinham colapso. Mas Jesus não, porque ele tinha uma profecia: nenhum osso de seu corpo será quebrado. Então, o soldado que estava perto dele, para acelerar, olha só como as profecias se cumprem, deu uma lançada no baço, cortou o baço e aí correu sangue, e Jesus desencarna de colapso cardíaco, por causa destas profecias, que não teria nenhum osso. Chegou uma hora que ele grita de desespero. Oswaldo Polidoro não está nesse texto, mas ele falava: gente, vocês imaginem como é que ele poderia estar nessa hora, nesse sentimento, desespero, sem vidência, porque nessa hora a vidência vai embora, tudo se apaga na frente dele e ele afasta de mim esse cálice. Foi antes, ele falou antes, ele até teve lágrimas de sangue, e a ciência moderna diz, sim, isto é possível quando a tensão é muito forte. Verte lágrima de sangue, sim. Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, ele não gritou: Deus, Deus, por que me abandonaste? Porque ele sabia muito bem que Deus era onipresente. Mas ele gritou: Elias, Elias, outra vida de João Batista, de Moisés. Por que você me abandonou? Nesta hora, ele tremeu a terra, começou da ventania e a ter uma bela de uma tempestade. E aí, Senhor Jeová fala para
o já desencarnado João Batista, Elias, como ele é conhecido no mundo espiritual. Elias vai e socorre teu primo. Então, ele diz assim: eu fui tirar Jesus do corpo para diminuir a dor. E aí, quando ele sente que ele é tirado do corpo, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesta hora, neste momento, ele fala, João, evangelista, fica com a minha mãe como sua mãe. E mãe, fica com João como se fosse seu filho, para que eles cuidassem um do outro. Mãe Maria desencarnou com 74 anos, mais ou menos, e João Evangelista, pelo que se sabe, 94. Ele ficou na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e ficou lá, afastado de... Foi o único dos discípulos de Jesus que não desencarnou. Desencarnou velho. Os demais foram todos perseguidos e assassinados. Aí Jesus sai do corpo e pede e vai, levam ele, desencarnado já, para ver Judas. Ele sentiu. Ele leva lá para baixo, né? Ele desceu, Judas desceu. Então ele é levado lá para baixo, fez o que tinha que fazer, foi trazido de volta. E aí ele aparece, então, aquela parte toda que nós vamos comentar agora, que ele aparece diante dos apóstolos dele. Mas eu queria comentar com vocês que na Bíblia, Oswaldo Polidoro, a gente chamava ele de pai. Ele foi meu pai, nossa, muito meu pai. Na Bíblia, Mateus dá esses detalhes que eu vou ler para vocês, porque, lógico, eu não vou decorar. Naquela hora da tempestade, ele diz que gritavam, deixa ele gritar, deixa ele sofrer, chamando Elias, vamos ver se Elias vem para livrar ele, sabe, cutucando. E Jesus gritou mais alto, Elias, Elias, e aí desencarnou. Na hora que ele desencarnou, eis que o véu do templo se rasga em dois de alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. Lá tem muita pedra, muitas pedras grandes, muitas pedras racharam. E abriram os sepulcros. Hoje, se vocês fizerem, até pela internet, uma pesquisa, tem os cemitérios lá por perto, abriram-se os sepulcros com aquele terremoto. Olha o que aconteceu. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Hoje sabemos, muitos espíritos materializaram-se e apareceram para os dele, para a família deles. Saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele e entraram na cidade santa, junto, na mesma hora quando ele entrou. Oswaldo Polidoro conta para nós que nesta hora também muita ventania e imensos granizos caíram do céu, e ele disse, muita gente desencarnou com aquelas pedras caindo na cabeça tentando fugir. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo esse terremoto e as coisas que tinham acontecido, disseram, apavorados verdadeiramente, esse foi, matamos o Filho de Deus. E eles ficaram ali olhando de longe essas pessoas e as mulheres bíblicas também. Vocês imaginam a dor? A mãe Maria vendo o filho dele, olhando de longe, a Madalena, que sempre esteve junto, a mãe do Tiago, a mãe de José, a mãe dos filhos de Zebedeu, enfim. Vamos voltar ao que narrou Oswaldo Polidoro. A Maria Madalena foi
No terceiro dia, visitar o túmulo naquele costume judeu de lavar o corpo com perfume e trocar os lençóis de linho. Ele foi até lá, na rocha que José de Arimateia tinha acabado de fazer, de cavar uma caverna. Para ele, era na propriedade de José Arimateia. Ele cavou uma caverna para servir de túmulo para a família dele e ele ofertou. Aí ela viu os lençóis ali jogados, ele falou: Onde levaram meu senhor? E ela ouviu uma voz, Maria, e ela olhou pensando que era o que tomava conta do jardim ali. Quando ela olhou, era ele, ela correu, quis correr para dar um abraço, gritou: Rabone, mestre, não me toque. Eu ainda não fui a meu pai, meu Deus, vosso Deus. Ele estava lá materializado, mas ainda naquela condição de ele dormiu, tinha dormido um pouco para passar a dor que ele passou. Então ele dormiu e materializado ele aparece. De onde veio energia para materializar? Sabemos dos próprios das próprias pessoas que vinham lá, os próprios apóstolos dele, colheram o suficiente para poderem materializar o perispírito tão sofrido. Mas ele aparece ali na simbologia que vamos comentar. E ele estava lá diante dela, quis se jogar nos braços, não podia, e ele disse: Vai e avisa a todos que eu ressurgi. Mateus, no capítulo 28, diz que Jesus vai indo, caminhando para lá, deixando dois anjos, né, tomando conta. Eles tomaram conta para que ninguém. Os guardas dormiram, não escutaram o barulho dentro da caverna do trabalho que foi feito de desmaterializar o corpo de Jesus. Ali houve dois trabalhos, duas equipes. A primeira desmaterializa o corpo. Os grandes iniciados desse planeta não deixavam corpo. E ele depois foi materializado a ponto de falar e andar. Vejam bem o que diz. Apareceram dois no caminho, ele falou: Eu vos saúdo. E a mulherada, quando viu que era ele, correram e adoraram os pés dele e correram para a cidade para avisar todo mundo. E para esses dois ele falou: Não temam, vão para os meus irmãos e vão avisar lá na Galileia que vocês vão me ver. Em Marcos está escrito que ele se manifestou de outra forma para outros dois, mas esses dois não acreditaram. E mesmo assim, olhando, não pode ser, porque ele estava suave. Finalmente, ele apareceu para os 11 que estavam sentados e jogou na cara dele: Vocês não acreditaram? Tá bem lá em Mateus, hein? E a dureza de coração, não confiaram em mim, e disse a todos eles: Ide por todo o mundo e pregai esta boa nova, o evangelho, a boa nova, a todos. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, não acontecerá nada. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal a nenhum. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Isso está em Marcos, ele falando: vão e preguem tudo isto que eu deixei de exemplo, até na hora de materializar. E em Lucas está que eles não conseguiam acreditar mesmo vendo, então, porque eles estavam maravilhados, na verdade. Então, ele falou para os pessoal que estava lá: vocês têm alguma coisa para comer? Me tragam. Saíram correndo, vieram com peixe assado e mel. E ele começou a comer junto com todos. Aí
Depois disso eu volto à narrativa. Quando fecha a narrativa, Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão, comenta quanto erro, meu Deus, quanto erro que eles cometeram. Não os 12, os 11. Mas quanto erro, está na lei, não matarás. E assassinavam. Está na lei, não farás imagens quaisquer. Tanta idolatria tinha. Não está escrito nos 10 mandamentos, cuidado com o diabo e Satanás, isso nunca existiu, e mataram ele como se fosse senhor dos diabos. Deus tem que chorar, Senhor Jeová chorou. Todos choraram. Eu sei que chora e a gente tem que chorar também. Esta foi a sequência de fatos da Páscoa. Ninguém conhece de fato tudo isto. Há filmes, sim, tem filmes. Mas a doutrina por trás, todos aqueles símbolos, as lições que ele deixou, doutrinários, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho. Ele foi uma lição sem fim, a humanidade nem sabe disso ainda, só vão saber assim que acontecer tudo do Apocalipse. Jesus é o símbolo de toda a sabedoria espiritual e material. Ele foi o grande exemplo de espírito e matéria que veio representar a criação, o espírito e a matéria, naquilo que o espírito e a matéria têm de direitos e deveres. É muito mais vasto em termos de símbolos, mas reais, doutrinários. Não nascer de homem, não ter pai biológico, é tudo que vem de Deus. Não deixar corpo para que tocassem, é tudo que vem de Deus. A Deus retorna a própria vida dele. Ele encarna essa grandiosa frase que nós estamos no caminho para cumprir. A concepção mediúnica em Maria já foi trabalho mediúnico. E isto tem dois motivos. Por quê? Porque um é para exemplificar que o espírito existe antes do corpo. Antes que Maria engravidasse, já foi avisado, você será a mãe do Messias. E aí, então, o trabalho de incorporar. Então, corpos, nós vamos tendo corpos e mais corpos, esta vida que ele teve foi mostrar como é uma vida ideal. E ele usou os dons da forma mais ampla, ele veio com os dons sem medida, para que todo o povo ficasse maravilhado, o que cada um de nós, ele não falou? O que eu faço, vós fareis e ainda mais? Os dons serão ferramenta divina no porvir. Vão dar, ele deu testemunho das leis superiores da vida, das leis do uso de tudo que é de Deus, de tudo aquilo que tem origem em Deus. Para nós pode ainda parecer milagre, mas é normal. Nos verbos exemplares, não deixar corpo. Ele, Jesus, não deixou o corpo quando foi numa Pompílio, por exemplo. Em Jesus tudo teve significado, nada aconteceu por acaso. Ele foi um verbo exemplar, porque a gente já sabe, e foi assassinado daquele jeito. E festejam, não lembram, não param para pensar do exemplo que temos que seguir. Está lá na contracapa do Evangelho Eterno que já temos. O túmulo vazio é muito mais do que a manjedoura. É não deixar corpo, é o que um dia poder voltar ao mundo espiritual. Representa tudo aquilo que de Deus foi emanado, a Deus retorna divinizado. É uma das leis divinas fundamentais e está na obra toda de Oswaldo Polidoro, que está no site de graça para quem quiser olhar, é a nossa sagrada finalidade. No dia do Pentecostes, a gente vai contar como é que foi o resto da obra de Jesus. Não termina neste
retorno, 3 dias depois. Ele ficou conversando, nós vamos saber de como foram esses 50 dias que ele bateu papo com todo mundo e completou a missão, entregando os dons. Vai ter, em breve, a gente vai levar esse tema mais profundamente, porque um divinista tem que conhecer tudo o que nos antecedeu e o que nos espera, tá bom? Então vamos aguardar nessa sequência. Muito obrigada por hoje, dia da Páscoa, da semana que aconteceu tudo isso com o nosso grande irmão. Que a gente entenda tudo que ele deixou. Obrigada.